sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Me chamo professora Thaisa de Sá e eu estarei com vocês na disciplina Estatística Aplicada à Administração e Contabilidade. Esse primeiro momento, nós iremos ver noções de Estatística 1, ok? Onde a gente vai estar vendo os conceitos aplicados à estatística e onde a gente usa, né, hoje em dia a estatística junto ao nosso curso, ok? Então vamos lá, vamos iniciar. Bem, o conceito básico de estatística. Estatística ele é o ramo da matemática aplicada. Então, a palavra estatística ela provém da palavra status, que é usada em dois sentidos. O primeiro dela, estatísticas, no plural, e refere-se aos dados numéricos e são informações sobre determinado assunto, coisa, grupo de pessoas, etc. Tá? Então, elas são obtidas sempre por um pesquisador. E estatística no singular. No singular significa o conjunto de métodos usados na condensação, análises e interpretações de dados numéricos, ok? Então, a estatística, de um modo geral, ela conceitua-se da seguinte forma: é a ciência quando estuda populações, é método quando serve de instrumento a uma outra ciência, ok? E todos esses cálculos estatísticos a gente utiliza na administração e na contabilidade. Por quê? Porque nós precisamos coletar esses dados para então colocá-los ele em uma métrica ou colocá-lo nas presenças do nosso trabalhador, na ausência, né? A gente precisa fazer esses cálculos. Esses cálculos estatísticos a gente sempre precisa converter para ficar melhor a visibilidade, né, desses dados, ok? Então, de um modo geral, o conceito de estatística e do que realmente ela se conceitua, ok? Vamos lá, vamos continuar. Gente, para a estatística aplicada à administração e contabilidade, nós precisamos saber de dois conceitos básicos da estatística, que são população, e população é o conjunto de elementos que possua ao menos uma característica comum observável. Por exemplo, todos os alunos do ensino médio do Brasil, eles compõem uma população. Já uma amostra, o que seria uma amostra? É uma parte da população que será avaliada por um critério. Então, a amostra já é um número menor. Por exemplo, 500 alunos do ensino médio do Brasil. Então, do todo, ele reduz a algo menor. Bem, na estatística, nós possuímos parâmetros, tá? Parâmetros são características numéricas da população. Por exemplo, QI médio dos estudantes do ensino médio do Brasil, tá? Então, e as estimativas? Então, em geral, por problemas de tempo e dinheiro, trabalha-se com amostras e não com a população, ok? Então, muitos dados que a gente vê no jornal, a maioria, eles vêm especificados, né? A amostra do dado DAO, estatisticamente, parará, parará, parará. A gente vê muito quando está saindo essas pesquisas eleitorais, né? Falam-se muito de amostra. E aí, você já tem ciência que a amostra é a parte da população que será avaliada, ok? Vamos lá. Para ficar mais simples esse desenho aqui, ó, eu quero que vocês entendam que a população é o todo e a amostra, ela é essa parte, tá? Então, essa parte é a estimativa, que é feita a avaliação desse parâmetro, ok? Para que vocês entendam mais facilmente. Para esse primeiro exercício, né, de fixação, vamos
ver a seguinte questão. Primeiro, as cidades dos 25 componentes de uma festa em anos estão descritas a seguir: 16, 15, 18, 14, 12, 18, 15, 16, 18, 12, 15, 14, 16. 15, 18, 16, 18, 16, 15, 14, 16, 15, 14, 16 e 14. Vamos lá para o que a questão pede. Então, os dados brutos que nós temos, que esses e dados brutos é o conjunto de dados numéricos obtidos e que ainda não foram organizados. Então, o que nós queremos? As idades de 25 participantes de uma festa. Essas idades estão compostas assim, né? Aleatoriamente, pois esses são os dados brutos. E aí, para que a gente consiga organizar aqui direitinho, vamos lá para o exercício 1. A primeira questão. As idades dos 25 participantes de uma festa em anos estão descritas a seguir. Nós temos 16, 15, 18, 14, 12, 18, 15, 16, 18, 12, 15, 14, 16, 15, 18, 16, 18, 16, 15, 14, 16, 15, 14, 16, 14. Esses são os dados brutos, né? Dados brutos, pessoal, é o conjunto de dados numéricos que são obtidos e não foram organizados. Então, o que a gente queria? Uma amostra, né? Então, a amostra, nós pegamos 25 participantes e estão aí as idades as idades das pessoas descritas. Ok? Então, nós temos 16, 15, 18, 14, 12, 18, 15, 16, 18, 12, 15, 14, 16. A primeira linha. 15, 18, 16, 18, 16, 15, 14, 16, 15, 14, 16, 14. Agora, nós vamos conhecer o rol. O que é o rol? Rol é o arranjo dos dados brutos em ordem crescente ou então decrescente. Vamos lá. Então, letra A. Qual seria o rol para das idades, né, dessa festa? Então, nós teríamos 12, 12, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 18, 18, 18, 18, 18. Então, esses foram os arranjos que foram feitos a partir dos dados brutos. Outro conteúdo que nós vimos também em estatística aplicada à administração e também contabilidade é a amplitude, tá? A letra que nós representamos, né, a amplitude será H maiúsculo, tá? Então, vamos lá. O que é a amplitude? Gente, a amplitude é a diferença entre o maior e o menor dos valores observados, tá? Então, para essa mesma questão, nós vamos ter a amplitude. Qual é o menor valor, né? Qual é a menor idade aqui que nós vemos? Depois do rol, a gente já consegue observar aqui que a menor é 12, né? E a maior é 18. Mas a amplitude seria 12 e 18? Não. Vejamos, a amplitude é a diferença. Se é a diferença, a gente usa menos, ok? Então, será H de amplitude é igual a 18 menos 12, que é igual a 6, ok? Portanto, amplitude. Outro assunto é a distribuição das frequências. Na distribuição, a gente tem o arranjo de valores das variáveis e suas respectivas frequências, tá?
Ah, nessa distribuição nós temos a frequência absoluta, o FI, que é o número de vezes que o elemento aparece na amostra. E para a gente alcançar para a gente conseguir resolver, né, essa frequência absoluta, nós temos aqui no eixo x e y, nós temos 12, que a frequência dele é quantas vezes aparece? 2 vezes, 14, 5 vezes, 15, 6 vezes, 16, 7 vezes, 18, 5 vezes, totalizando 25, que é o total da nossa amostra, ok? E para que a gente entenda a frequência relativa, tá? A fórmula da frequência relativa é FR, que é igual a frequência. Frequência é o que, professora? Frequência absoluta, tá, gente? Frequência absoluta dividido por N. Então, agora vamos ver a frequência relativa, tá? FR. A fórmula da frequência relativa, novamente, FR é igual a frequência. Frequência é o que, professora? A frequência absoluta, tá? Por isso, nós primeiros temos os valores da frequência absoluta. Dividido por N, mas o que é o N? Gente, o N é o valor da amostra, tá? O total da amostra. Qual é o total da nossa amostra? 25. Ok? Então, foram 25 alunos. Então, eu tenho o XI, que são 12, é o número de anos, né? 12, 14, 15, 16, 18. O F1 eu já tenho, né? 2, são 2 pessoas com idade de 12, 4 pessoas com idade de 5, 15 pessoas com 15 anos com 6 pessoas, 16 com 7 pessoas, 16 anos com 7 pessoas e 18 com 5 pessoas. Então, eu vou pegar aqui os números do meu FI, né? E dividir por 25, ok? Divido por 25. Então, eu tenho 2 dividido por 25, que eu tenho uma frequência relativa 0,08. 5 dividido por 25, eu tenho uma frequência relativa 0,20. 6 dividido por 25, 0,24. 7 dividido por 25, 0,28. E 5 dividido por 25, eu tenho 1,00, ok? Portanto, só para que a gente relembre, a fórmula N é o número de elementos da amostra, ok? E aí vocês vão colocar os valores nos seus respectivos lugares e show, dá tudo certo. A frequência relativa percentual, tá? Então, a frequência relativa percentual é o F porcentagem, que é igual a frequência relativa vezes 100. E aí, gente, eu vou encontrar a porcentagem, tá bom? Então, de 12 anos, o X, equivalente a 12 anos de idade, na minha frequência relativa percentual, será 8%, 14, 20%, 15, 24%, 16, 28%, 18, 20%. E aqui, ó, para que você consiga ver se está tudo ok, se está tudo certo, você faz a somatória, porque você deverá encontrar, então, 100%. Vamos continuar. Vamos aprender agora sobre a frequência absoluta acumulada, tá? Então, é F, Azinho minúsculo. Então, a frequência acumulada, absoluta acumulada, é a soma da frequência do valor da variável com todas as frequências anteriores. Vamos lá ver. Temos aqui, ó, a frequência absoluta acumulada. Nós vamos começar aqui pelo valor 2, ok? Que é a nossa primeira frequência, tá? Então, eu tenho 2 mais 5,
que eu encontro a frequência absoluta acumulada? 7. 7 mais 6, eu tenho 13. 13 mais 7, eu tenho o valor 20. 20 mais 5, eu tenho 25, ok? E aí eu encontro toda a soma da frequência dos valores dessas variáveis. Boa! Agora, nós acabamos de ver a absoluta, agora a gente vai ver a relativa, tá? Então, representado pelo FRA, é a soma da frequência absoluta do valor da variável com toda a frequência relativa anterior. O que nós temos, pessoal? Para a gente não se perder. Nós iremos ter a frequência relativa acumulada com a frequência absoluta acumulada. E é isso que nós iremos somar para chegar à frequência relativa acumulada, ok? Então, vamos lá. Eu tenho 0,08 mais 0,20, que vai me dar o valor de 0,28. 0,28 mais 0,24, eu terei o valor de 0,52. 0,52 mais 0,28, eu terei 0,80. 0,80 mais 0,20, eu terei o 1,00. E vamos continuar, tá? A última frequência, que é a frequência percentual acumulada. Então, a gente tem a fórmula que será frequência percentual acumulada é igual a FRA, que é frequência relativa acumulada, vezes 100. E aí eu encontro a porcentagem. Como é que eu faço isso, professora? Multiplico, tá? 0,08 vezes 100, que eu tenho 8. 0,28 vezes 100, 28. 0,52 vezes 100, 52. 0,80 vezes 100, que eu tenho 80, e 1,00, que eu terei 100. Ok, gente? Então, vejam com calma esses vídeos, esses exemplos com relação à frequência, tá? Para que vocês não se confundam e exercitem, tá? Para que vocês consigam melhor compreensão. Bem, agora nós vamos ver sobre a moda, tá? MO é o valor de frequência máxima. Pessoal, coloquei aqui um exercício para que vocês consigam compreender que moda é igual a 16, tá? Então, vamos lá. Mas, professora, por que a moda é igual a 16? Vamos lá na nossa frequência? Acho que até já passei demais, que aqui dá para ver, ó. Qual é o número que mais se repete, né? Nós temos o 12 duas vezes, o 14 cinco vezes, 15 seis vezes, 16 sete vezes. Então, o número que tem maior frequência, ele sim será a nossa moda, ok? Portanto, a nossa moda, frequência máxima igual a 16. Continuando, gente, nós vamos ver a mediana, tá? A mediana, colocando-se os valores na variável em ordem crescente, a mediana é o elemento que ocupa a posição central. Então, é o elemento que vai estar lá de forma central. Deixa eu retornar aqui no hall, para que a gente consiga observar, tá? Quais são os números que estão aqui de forma central? Primeira coisa, nós temos 25 participantes, né? Quem tá aqui de forma central é o
15 e o 16 também, né? Bem no centro nós temos o 15 e o 16. Portanto, aqui na minha mediana, que vai estar na posição central, será o 15, ok? Bem no meio será o 15. A média, tá? Qual é a fórmula onde eu explico a média? Média será igual a 12 vezes. Para não colocar aqueles números todos, a gente já multiplica pelo valor. Então, 12 vezes 2, mais 14 vezes 5, mais 15 vezes 16, mais 16 vezes 7, mais 18 vezes 5. Tudo isso dividido pelo meu total, que é 25. O valor dessa soma e multiplicação dá 386 dividido por 25, 15,44. O que é importante, gente? Caso o número dos elementos do rol for par, calculamos a mediana pela média aritmética dos dois elementos centrais, ok? Então, é importante que a gente lembre, no caso do 25 é um número ímpar, né? Por isso nós ficamos com 15. Mas para calcularmos a mediana pela média aritmética, a gente, por conta de ser ímpar, só calculou o 15, né? Ficamos com 15. Mas se fosse par, o número total, nós ficaríamos com a 15 e 16, ok? Pessoal, dados de uma empresa são colocados tem melhor visibilidade se nós colocamos eles de forma de gráficos, né? Para que as outras pessoas consigam compreender rapidamente, tá? Então, vamos ver aqui. A representação gráfica de setores circulares estilo pizza, tá? Então, exemplo, foi feita uma pesquisa a 400 alunos de uma escola sobre atividades esportivas que gostariam de ter na escola. O resultado foi o seguinte: primeira coisa, sempre que nós coletarmos os dados, a gente precisa ser bem objetivo. Então, eu tenho aqui, rapidamente eu consigo ver que é sobre uma atividade esportiva, né? Aí eu tenho o número de frequência absoluta e o número de frequência relativa. Com relação ao voleibol, 80 alunos, 20%. Basquetebol, 120 alunos, relativamente a 30%. O futebol, 160 alunos, 40%. Natação, 40 alunos, 10%. Totalizando os 100%. Esses dados já colocados nessa tabela, nós conseguimos fazer uma representação gráfica, né? Que são gráficos de setores circulares, né? Ou então gráfico pizza, ok? Com as porcentagens, já calculando as porcentagens, eu tenho que o vôlei estaria com 20%, basquete 30%, 40% futebol e 10% natação. Ok, vamos continuar. As médias, tá? Média aritmética simples. Como é que a gente calcula essa média? A média aritmética, o x é o quociente da divisão da soma dos valores da variável pelo número deles, tá? Então, nós temos x1, x2, vai até xn, né? Dividido por n. Vamos já saber como que a gente consegue encontrar esse n. Pode ser qualquer número. Então, por exemplo, sabendo-se que a produção leiteira da vaca A durante uma semana foi de 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12 litros, temos para a produção média da semana
Então, x é igual 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12. Quantos dias foi que foi contabilizado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, será dividido por 7, tá? A soma aqui dará 98. Dividido por 7, nós temos 14, tá? Então, a produção de leite durante esses 7 dias foi, na média aritmética, de 14 litros. Vamos lá. Nós temos outro exemplo que a gente pode conseguir calcular as médias, tá? O exame de seleção pode ser composto de 3 provas, onde as 2 primeiras têm peso 1 e a terceira tem peso 2. Um candidato com notas 70, 75 e 90 terá a média final. Então, eu terei aqui média, que é igual o primeiro peso, né? Teve nota 70, mais o segundo peso, que terá a nota 75, e também eu tenho a terceira, que é o peso 2, 90. No caso, eu irei dividir por 4. Por quê? Porque a gente vai dividir pelo número de pesos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, ok? Dividido por 4, que eu encontro a média aritmética ponderada, ok? Então, eu terei aqui 81,25. Certo? E aqui eu tenho uma outra questão que vai ficar para casa. Durante o ano letivo, um professor de matemática aplicou 5 provas para seus alunos. A tabela apresenta as notas obtidas com um determinado aluno em 4 das 5 provas realizadas e os pesos estabelecidos pelo professor para cada prova. Então, aqui eu vou ter o peso para cada prova, tá? Então, a nota da prova 1, 6,5, peso 1. Prova 2, 7,3, peso 2. 3, 7,5, peso 3. Esse é a nota que eu quero encontrar, que terá o peso 2. E na nota 5, 6,2, que terá o peso 2. Eu quero que vocês respondam para que a gente possa, então, né, fazer a resolução dessa atividade, certo? Resumindo, se o aluno foi aprovado com média final ponderada igual a 7,3, calculada entre as 5 provas, a nota obtida por esse aluno na prova 4 foi... Qual foi a nota, tá? Através desse exemplo, revejam aqui o que eu passei para que a gente consiga, né? Para que vocês consigam achar a média aritmética ponderada. E o próximo desafio: numa classe com 20 alunos, a nota do exame final poderiam variar de 0 a 100. A nota mínima para aprovação era 70. Realizado o exame, verificou-se que 8 alunos foram reprovados e a média aritmética das notas desses 8 alunos era 65, enquanto a média dos aprovados foi 77. Após a divulgação do resultado, o professor verificou que a questão havia sido mal formulada e abriu 5 pontos a mais para todos os alunos. Com essa decisão, a média dos aprovados passou a ser 80 e dos reprovados 68,8. Letra A. Calcule a média aritmética das notas da classe toda antes da atribuição das notas extras. Letra B. Com a atribuição de 5 pontos extras, quantos alunos inicialmente reprovados atingiram a nota de aprovação? Bom, meus queridos alunos, vou terminar a primeira parte da nossa aula de estatística aplicada à administração e contabilidade por aqui. Eu quero agradecer a todos vocês pela presença, tá? Meu muito obrigada e até qualquer momento. Tchau, tchau!